Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço para ter lucro em uma pequena propriedade rural. Essa mata dá girimum, macaxeira, açaí, feijão. Essa mata dá... Para quem não me conhece, eu sou o Hugo, sou formado em contabilidade, moro na região metropolitana de Brasília, né? No entorno de Brasília, estou a 50 quilômetros de Brasília. E eu tenho uma pequena propriedade de 2 hectares, em que na verdade eu só utilizo 1 hectare. E hoje eu consigo ter lucro nessa propriedade com diversas fontes de renda. Quero conversar sobre isso com vocês para tentar ajudar vocês a também conseguir esse privilégio que é poder tirar renda de uma propriedade rural. Aqui, como vocês podem ver, tem um pé de limão produzindo. Esse pé de limão tem 5 anos. E a minha paixão, o que me trouxe até aqui, foi plantar. Mas não necessariamente você precisa tirar renda do plantio, apesar de ser uma das possibilidades, né? Aqui, ó, a gente tem um limão de excelente qualidade. Esse pé começou a produzir quantidade esse ano mesmo. Então, como vocês podem ver, são 5 anos, né, para você começar a colher limão, por exemplo. Então, acho que o principal é você escolher minuciosamente quais vão ser suas fontes de renda. E é muito difícil, pessoal, escolher, não vou mentir para vocês. É necessário que vocês façam testes, que vocês conheçam o mercado consumidor que vocês têm perto. Então, como a gente está perto de Brasília, a gente tem um mercado orgânico muito grande. Mas talvez na sua região não tenha consumo de orgânicos, principalmente in natura. Então talvez a agricultura orgânica não seja viável na sua região. Isso pode acontecer. Mas se você está perto de uma grande metrópole, né, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e aí vai, né, Curitiba, Florianópolis, normalmente existe um mercado orgânico. Aqui no DF tem muitos produtores orgânicos também, então tem muita concorrência, né? Apesar de que, para mim, quanto mais a agricultura orgânica crescer, melhor, né? Melhor para o planeta, melhor para todo mundo. Mas, então a produção de hortaliça aqui é muito grande, que são pequenas propriedades, então eu não entrei nesse mercado. Até tentei no começo, mas logo eu percebi que tinha um excesso de oferta de hortaliça aqui. Talvez isso seja uma oportunidade na sua região. Hortaliça é algo muito rentável, desde que você consiga vender, né? Se você perder os produtos, acaba não valendo a pena. Então eu fui para frutas. O que acontece é que, como eu falei, são 5 anos para um limão começar a produzir uma quantidade boa, né? Você vê que ele está carregado aqui de limão, ó. Tem muito limão, ó. Muito mesmo. Então, incrível. E se você for para a agricultura orgânica, que é o nosso caso, e no nosso caso ainda é uma agrofloresta, mas independente de ser ou não agrofloresta, no início, se você tiver num terreno degradado, que é a situação da maioria dos terrenos, né, onde houve agricultura convencional, pecuária, você leva anos até esse terreno melhorar, até esse ambiente melhorar. Então, esse processo, para você ser produtivo, vai levar um certo tempo. Então você tem que ter consciência disso. Se você precisa de um resultado rápido, talvez seja interessante você ter uma outra fonte de renda. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas fontes de renda. Eu estou muito perto da capital. Isso, para quem mora longe das capitais, acha que é um grande benefício, né? E de certa forma pode ser, mas de outras formas não. Então, por exemplo, hoje a gente tem muita dificuldade de conseguir mão de obra aqui. Então, eu tenho uma pessoa que vem aqui fazer diária, de 2 a 3 diárias por semana só, e sou eu, só temos isso. São só nós dois aqui e eu tenho que vender, eu tenho que emitir nota, eu tenho que fazer toda a parte administrativa também, né?
Quando você está isolado das capitais, é muito mais fácil achar mão de obra na área rural e muito mais barato. Aqui hoje a gente está pagando uma diária de R$ 150, pessoal. Então tá muito caro. Em diversos lugares aí as pessoas pagam 50, 60, 70, 80 reais. Mas como a gente está perto da capital, a gente consegue vender fruta in natura. Quando você está muito longe, só se você tiver uma produção muito grande para fretar um caminhão para valer a pena. Normalmente seria isso. Mas você tem outras soluções e eu vou mostrar para vocês. Em relação à plantação demorar, né, o retorno, uma das possibilidades é você investir em frutas mais rápidas, em espécies mais rápidas, que não necessariamente só as hortaliças, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma banana maçã. A banana produz por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, dependendo da sua região, até mais rápido, se for mais quente que aqui, né? E o interessante da banana maçã é que ela é uma banana mais difícil de produzir, muito exigente. Então os grandes produtores normalmente não investem nela. Mas se você souber o que está fazendo, testar aí na sua região, pode ser lucrativo. É uma banana vendida muito, com valor muito alto. Valor agregado, tanto no orgânico quanto no convencional. Então é um dos nossos produtos aqui. Esse cacho a gente demorou para colher, né? Mas tudo bem. E falando em banana, pessoal, a gente também tem um produto que a gente envia para todo o Brasil. Eu vou deixar meu telefone aqui caso vocês queiram pedir, experimentar, né? A gente tem a nossa banana passa orgânica, que é produzida aqui, desidratada a baixa temperatura. Ela fica muito diferente da convencional, ó. Fica branquinha, clarinha, não oxida muito e macia. Vale a pena provar. Ela custa a partir de R$10 e a gente está com promoção de frete grátis para todo o Brasil. Entre em contato com a gente. Temos também a banana passa coberta com chocolate, que nada mais é do que aquela outra banana coberta com chocolate orgânico. Temos um mix de banana com cupuaçu, que é como se fosse um doce, mas é só fruta, é só banana e cupuaçu. Vou mostrar para vocês. Ele vem em formato de rolinho de fruta assim, e é bem macio também. E nessa mesma pegada temos o açaí com banana, que também é só açaí e banana e vem em formato de rolinho de fruta igual o cupuaçu. Bom, e às vezes você está afastado dos grandes centros e você mesmo assim quer plantar, né? E quer vender algum produto do plantio. Aqui a gente tem café, que no nosso caso é muito mais voltado ao consumo. Mas no seu caso pode ser seu produto principal. Olha como está vermelhinho, está no ponto certo de colheita. Doce. Doce igual mel. Ó. E o café, né? Todo mundo está sabendo, o café ficou muito caro. Então o café é um ótimo produto para quem está longe, né? Porque a partir do momento que você secar ele, e se você ainda aprender a torrar, você guarda ele na prateleira, você envia ele para qualquer lugar do Brasil, pela internet, pelos correios. E consegue uma boa fonte de renda aí. Outra fruta que a gente produz aqui é o mamão formosa. E o que é interessante dessa produção? Não é para vocês copiarem, pessoal. Ah, ele produz mamão, vou produzir mamão. Não, o interessante é o seguinte. Estamos aqui no centro do Brasil. Todo o mamão que vem aqui para a nossa região, ele vem do Nordeste, ele vem de Espírito Santo, ele vem de longe. Que faz com que chegue um mamão de má qualidade aqui. Ele é colhido muito verde, muitas vezes ele vai até a câmara fria e chega um mamão de má qualidade. Eu vendo isso e testando aqui na minha propriedade, eu vi que a gente consegue produzir mamão. A gente não vai produzir a mesma quantidade que eles não, porque o clima aqui não é o ideal.
mas a gente consegue produzir, entregar um mamão de muito maior qualidade e aí a gente consegue um valor muito melhor. Então, enquanto esses produtores lá do Nordeste, mesmo no orgânico, estão recebendo R$4 o quilo, às vezes até menos, a gente aqui consegue receber 8 para o mamão que está no padrão bom, e um mamão que está muito grande, que não está tão bonito, a gente recebe 6. Então a gente consegue receber, a gente pode produzir metade do que eles produzem, que a gente consegue receber praticamente a mesma coisa e tem venda certa com mamão de qualidade aqui. Pessoal, eu quero mostrar para vocês agora outra possibilidade de fonte de renda que a gente está testando aqui e que já tem se mostrado interessante, que é a criação de galinha caipira. Está um pouquinho bagunçado que a gente andou reformando aqui o galinheiro e a gente já fez um teste com essas galinhas que são para corte e foi bem interessante. As galinhas engordam muito rápido. Estão bem bonitas, bem saudáveis. Só que a galinha de corte ela é um pouquinho difícil de vender, né? Porque a gente não pode vender em supermercado, em mercados a gente tem que ter toda uma estrutura para poder vender no mercado. Então a gente começou a ter ovo aqui para consumo e para aprender. Então os ninhos estão aqui, ó, as galinhas estão lá já botando os ovos aqui, ó. E não tem coisa mais maravilhosa do que você poder ter um ovinho assim, fresquinho. E aqui a gente já tem mais uns franguinhos aqui vindo, que a gente separou aqui para não ter que construir outro galinheiro. E como vender o frango não é tão fácil, por conta dessa questão da vigilância sanitária, da gente não poder estar no mercado, a gente está começando a testar as galinhas poedeiras. Então a gente está com 50 pintinhos aqui da Embrapa 51. E o próximo teste que a gente vai fazer é com essas galinhas poedeiras aqui em Embrapa 51. Então se você tem interesse, acompanhe aí o canal, se inscreva no canal para acompanhar aí nossa criação. E vou aproveitar aqui que eu tô falando das galinhas para mostrar esse ninho aqui que a gente coleta os ovos por fora. Então a gente tem esse acesso aqui por detrás das galinhas sem atrapalhar elas. Pessoal, como vocês puderam observar, a gente tem diversas fontes de renda aqui na Rica Floresta. E aqui atrás eu tenho um abacateiro. Esse abacate foi plantado de semente, por isso ainda não começou a produzir. Mas em breve ele vai estar produzindo, a gente espera que ano que vem já comece a produzir. E o abacate é uma fruta interessante porque um pé de abacate produz 400, 500 quilos de abacate. Então, com alguns pés de abacate você já consegue fretar um caminhão e comercializar esse abacate, né? Não precisa ter uma área muito grande. Ele é muito produtivo. E é isso, pessoal. A ideia do vídeo era mostrar aí essas possibilidades para vocês. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até a próxima.